Olá, meu irmão e minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus. Você, meu amigo, minha amiga, fique comigo até o final e a palavra de Deus irá abençoar o seu coração. Espero que, se essa palavra lhe abençoar, você compartilhe com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas. A palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você hoje é a palavra que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Esse texto fala de quando os fariseus e saduceus chegaram até Jesus para o tentarem. E Jesus, ouvindo os fariseus pedir um sinal, ele disse que o sinal que eles teriam era o sinal do profeta Jonas. E Jesus os chama de hipócritas. Fala que eles eram maus e que eles eram adúlteros. E ao olhar para os seus discípulos, diz para eles que eles deveriam tomar cuidado com o fermento dos fariseus. E os seus discípulos, por ter falta de pão naquele momento, eles acham que Jesus estava falando do fermento do pão. Mas a preocupação de Jesus não era com o pão, nem com o fermento que faz o pão. Mas a preocupação de Jesus era com a doutrina dos fariseus, com aquilo que seria aplicado ao coração de seus discípulos. Bem, mas eu gostaria que você tirasse como lição para a sua vida alguns pontos importantes desse texto. E o primeiro ponto que eu destaco é que os fariseus e saduceus chegaram até Jesus para o tentarem. Quem eram essas pessoas? Os fariseus eram um ramo religioso do judaísmo. Eram pessoas muito tradicionais na sua religião. Eram pessoas que tinham uma certa cultura romana. E quem eram os saduceus? Saduceus era uma linhagem também religiosa de pessoas mais ricas, de uma linha sacerdotal, pessoas que também conheciam bem a lei de Deus, pessoas que eram religiosas e praticavam a sua religião. Bem, mas se nós pararmos para pensar, o termo religião em si, ele é bom, porque o que significa ter uma religião, significa estar ligado a Deus. A religião, ela é para ligar o homem a Deus. Mas, como lição para a nossa vida, nós percebemos aqui que a religião, ou os religiosos, chegaram a Jesus para tentá-lo e não para adorá-lo. A religião, ela é muito boa quando ela te leva à adoração. A religião é muito boa quando ela te leva a servir a Deus. E muitas pessoas, elas estão indo até Jesus, mas com um coração, uma mente característica religiosa. Jesus não te chamou para vir até Ele para tentá-lo. Jesus te chamou para vir até Ele para adorá-lo. Então, quando você for a um culto, quando você for cultuar a Deus, que você vá para dar, você não vai para apenas receber. Que você vai para adorar e não vai apenas para pedir um sinal. Porque Jesus não dará um sinal para aqueles que estão pedindo o tal sinal. Porque o maior sinal da fidelidade, da deidade e da divindade de Cristo, o maior sinal é Ele ter ido à cruz do Calvário para morrer por mim e por você. Esses religiosos chegaram à presença de Deus pedindo um sinal, eles queriam ver. Mas Jesus não surfa nessas ondas. Jesus não surfa na onda daqueles que humanamente querem fazer do seu jeito, querem provas humanas. Jesus está ligado a Deus. Jesus estava ligado a Deus e está ligado a Deus e é o próprio Deus. Então, a maior prova de que Jesus é uma realidade, uma verdade, é a sua própria vida. É você respirar e saber que você tem fôlego de vida, que você está vivendo, que você está de pé agora.
Então, se você tem ido à presença de Jesus apenas para tentá-lo e dizer: Senhor, prova-me que tu és o meu Deus. Deus não precisa provar que ele é o teu Deus. Ele já provou quando ele, através do poder da ressurreição, ressuscitou o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Senhor Jesus. Então, Jesus não dá um sinal e fala que aqueles homens sabiam identificar bem, sabiam reconhecer, olhando para o tempo, olhando para o céu, se iria fazer sol ou não, mas não conseguia identificar que Jesus era o próprio Deus e que realmente ele era o Cristo. Mas o medo desses homens talvez fosse que Jesus viesse acabar com toda a sua tradição, porque Jesus já estava fazendo coisas que estavam indo de encontro às suas tradições religiosas. Jesus às vezes faz coisas que vão de encontro às nossas tradições religiosas. E ele não precisa provar diferente disso. Talvez na nossa religiosidade nós ficamos querendo provas de muita coisa, mas a maior prova de que Deus é Deus, de que o Senhor continua sendo o mesmo Senhor da Bíblia Sagrada, é a sua vida, é você estar vivo, é você ir para o céu. Jesus olha para aqueles homens e diz que o único sinal que eles teriam era o sinal de Jonas. O que Jesus estava falando para eles era que ele iria morrer e no terceiro dia ele iria ressuscitar, porque o sinal de Jonas foi esse. Ficou 3 dias dentro de uma baleia e no final de 3 dias ele foi cuspido para fora. Ou seja, o interior de uma baleia não pôde deter o poder de Deus. O interior de uma tumba fria não pode deter o poder da ressurreição. Então Jesus disse: se vocês não acreditam, e digo eu, não a Bíblia, mas era como se Jesus estivesse dizendo: se vocês não acreditam, vocês verão quando eu morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Então, a maior prova de que Jesus é Deus e de que Ele continua sendo o Senhor da nossa vida é que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para mudar toda a nossa história. O poder da ressurreição estava sobre Jesus e que nós precisamos experimentar esse poder. Jesus estava dizendo: vocês não precisam de ser tão religiosos, o que vocês precisam ver não é o sinal que eu vou mostrar agora, porque eu já curei, já matei a fome de muita gente, e o medo desses homens era esse, porque homens ricos de linha sacerdotal e Jesus cuidando de pobres, Jesus curando pessoas, Jesus curando no sábado, então isso ia de encontro à sua religiosidade. Mas Jesus disse para eles: eu não vou te mostrar mais nenhum sinal, mas o único sinal de que eu sou uma verdade será a minha morte e ressurreição. O único sinal de que Jesus é uma verdade para nós é a morte e ressurreição dele, que significa o poder de Deus sobre a vida de Jesus. Então, a maior prova de que Jesus é uma realidade é o poder da ressurreição. Ele ressuscitou, ele vive, ele está vivo. Meu irmão, minha irmã, os fariseus religiosos ficaram conhecidos no Novo Testamento como hipócritas. Em vários textos eles são chamados de hipócritas, e Jesus aqui chamou novamente essas pessoas de hipócritas, ou seja, vocês são falsos. São falsos porque eles eram religiosos, eles conheciam toda a lei, eles tinham práticas da lei, mas eles verdadeiramente não conseguiram identificar em Jesus que ele era o próprio Deus. Chamou ele de pessoas más e adúlteras, ou seja, pessoas que não faziam coisas com bondade e que vivia uma falsidade religiosa. E com isso, Jesus também vê que os seus discípulos corriam riscos.
E Jesus disse: cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus fala isso ligado ao céu, ligado no reino espiritual, mas os seus discípulos parece que estavam ligados no ambiente terreno. Porque quando Jesus fala cuidado com o fermento dos fariseus, eles imaginam que porque não tinha pão naquele momento, Jesus estava falando da falta de pão. Os discípulos estavam ligados na terra, mas Jesus estava ligado no reino espiritual. Porque o que Jesus estava explicando para eles era que eles tomassem cuidado com a doutrina dos fariseus. Olha, irmãos e irmãs, cuidado com a doutrina dos religiosos. Cuidado com a doutrina dos fariseus. Falsas doutrinas. Pessoas que experimentaram do evangelho e hoje estão nos grandes canais da internet falando contra a igreja que prega o evangelho. Pessoas que ficaram conhecidas por causa da igreja, graças à igreja, estão falando mal da igreja. Pessoas que falam mal da igreja cristã evangélica e nos chamam de religiosos, mas que são verdadeiros religiosos, que criaram suas próprias doutrinas para destruir o coração, a mente das pessoas que servem a Jesus. Tome cuidado com o fermento dos fariseus. Talvez você não veja milagre porque você está se preocupando com um sinal e sendo ensinado com uma doutrina que tem colocado dúvida no teu coração. A palavra de Deus é verdade para nós, seja ela no Antigo, seja ela no Novo Testamento. Porque nós seguimos uma palavra verdadeira, imutável, de um Deus imutável. E nós somos obedientes a essa palavra. Então, cuidado com o fermento dos fariseus. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Pai querido, glorifico o seu santo nome neste momento, pela vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, que recebeu essa mensagem no seu coração. Ajude-o, Pai, a guardar o coração, a mente, os lábios, a sua vida de tudo que é mal. Em nome de Jesus, abençoe essa pessoa. Cuida, sustenta, guarda, livra-os do mal. Ó Deus, o Senhor é a verdade eterna para a nossa vida. Sustenta os teus filhos, sustenta essa casa. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe, fique com Deus. Até o próximo, em nome de Jesus.